E aí pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Como é que passou essa semana? Tudo jóia? Então, queria conversar com vocês essa semana sobre um assunto um pouco diferente do que eu tenho conversado com vocês essas últimas vezes que a gente teve esse papo aqui. Eu queria entrar num assunto um pouco mais acadêmico, digamos assim, né? Ou mais próximo disso, né? Como sempre eu gosto de lembrar, eu não sou professor. Eu gosto de ler e passo para vocês o que eu entendi e o que eu gosto de falar. Nesse caso, é uma coisa mais específica a respeito da formação da nossa sociedade, da civilização. A gente que lê muito sobre história, se aprofunda, a gente percebe que há padrões de comportamentos, de atitudes que a nossa espécie ela desenvolveu e que nisso formou a sociedade que a gente vive hoje. Hoje a gente vê a nossa sociedade, né? Muita gente fala o ápice, né, da civilização humana, é agora, mas nem sempre foi assim. A nossa sociedade ela se expandiu de várias formas diferentes e que com o tempo acabou convergindo para isso que a gente vê hoje. E muitas vezes as pessoas acabam esquecendo como que tudo começou. Como já conversei com vocês, eu sempre gosto de procurar a origem das coisas. Qual que é a origem de tudo? Tudo tem uma origem. Não existe algo sem uma origem. Tudo tem. No caso, a sociedade. Qual é a origem da sociedade? Como que ela surgiu? Como começou? Por onde que começou? Será que foi um lugar só? Né? E aqui eu elenquei aqui 5 pontos que a gente pode usar como referência, como delimitadores do que formou a sociedade humana, a nossa civilização. E primeiramente, uma coisa que é importante pontuar aqui são os conceitos. Por exemplo, a civilização. Qual que é o conceito acadêmico de civilização? Então, a civilização é um estágio avançado de organização social que envolve o desenvolvimento de áreas como a área religiosa, a área econômica, área cultural, técnica, política. Então, a civilização humana, quando a gente fala em civilização, ela abarca todos esses pontos. É o conjunto disso tudo. Houve, antes da história escrita, o que muitos chamam de, digamos, pré-história, houve sociedades que tinham, por exemplo, casa, que tinha organização de trabalho, havia uma hierarquia, mas eles não eram uma sociedade, uma civilização a estrito senso, entende? Então, o conceito que eu estou querendo trazer aqui para vocês é o conceito de uma sociedade já formada, estratificada numa coisa só, que é o que a gente vê hoje. Em outros vídeos a gente conversa sobre essas sociedades, mais proto-sociedades, né, como alguns falam, em outros vídeos. Mas nesse vídeo aqui a gente vai comentar o pontapé inicial, do que foi. Uma das primeiras coisas que a gente pode comentar, a primeira que eu elenquei, seria o desenvolvimento da agricultura. Entenda que por muitos milênios a humanidade, o Homo sapiens, ele se desenvolveu a partir do nomadismo. Éramos nômades. O Homo sapiens, ele desde que saiu do território africano e se expandiu para outras áreas do planeta, ele foi nômade. E nesse processo ele passava a ser um caçador-coletor, como muitos dizem. Só que num determinado ponto ele passou a produzir agricultura. Mas será que foi algo assim espontâneo? Foi assim, vou inventar agricultura, né? Não é assim, né? Não é como um videogame. Foi um processo longo, foi um processo demorado, levou milênios para esse processo ser balizado numa coisa que a gente conhece hoje. E não foi num lugar só, foram em vários lugares. Um dos marcadores que a academia ela sempre pontua é um período de tempo de 12 mil anos atrás que é chamado de Dryas recente. Esse período de Dryas recente foi um período em que o planeta, principalmente no hemisfério norte, ele sentiu muito isso, houve um esfriamento muito acentuado, de aproximadamente em 5 graus em poucas décadas.
E isso fez com que as sociedades que haviam ali, né, os grupos humanos que haviam ali, eles diminuíssem a capacidade de carga ou de caça, porque houve um esfriamento. Então a caça ela se tornou muito mais parca, né, digamos assim. Então o que essas sociedades elas passaram a fazer? Passaram a se adaptar, né, se aglutinar em grupos maiores, várias famílias começaram a se aglutinar. E a partir dali eles passaram a desenvolver outras formas de alimento, né? Ou buscar outras formas de alimento, no caso a vegetação, as plantas, né? Provavelmente eles já haviam, com certeza, já haviam entendido que havia plantas que você podia, ao passar, pegar, comer ou guardar. E isso fez com que eles entendessem que se eu não tenho mais tanto acesso à caça, né, essa fonte de alimento, eu vou me adaptar, vou buscar um outro jeito, não vou ficar com fome. Uma das evidências mais antigas que temos de consumo massivo de vegetação nesse sentido é de um sítio natufiano, em Al-Shubaika, se não me engano, Al-Shubaika 1, sítio Al-Shubaika 1, fica na Jordânia isso. Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre os natufianos, né? Vou deixar até no card final, depois vocês dão uma olhada lá se tiver interesse. Mas esse sítio ele é de 14.400 anos, é muito antigo. E nesse sítio há algumas evidências assim de uma forma muito rudimentar de forno. E ali a evidência de um pão, pão cozido, feito de cevada e outras gramíneas. E essas gramíneas elas não foram cultivadas. As evidências, né, pelo menos é o que o artigo que eu estou com ele aberto aqui, ele menciona. Esse tipo de pão ele foi feito com cevada, só que ele é feito de uma forma sem fermento, ele é ázimo, né, como se fala. Então é uma das mais antigas formas que a gente tem de referência para entender o quão antigo é o consumo humano. Então, se 14.400 anos atrás já havia pão, as primeiras formas de pão que existe, é tão antigo assim, então a agricultura, a forma de proto-agricultura ela é bem mais antiga, uma forma mais rudimentar, claro, eles não plantavam a cevada, eles cultivavam a cevada, mas eles já sabiam usar. A partir daí, dá para a gente entender que a agricultura ela é muito antiga, foi um dos marcadores que delimitou o surgimento da sociedade. A partir daí, a humanidade não precisava mais ficar migrando. E esse pão encontrado em Shubaika, ele mostra que a humanidade ele já aprendeu a cozinhar antes de cultivar. Então, a agricultura ele não foi um processo instantâneo, foi algo gradual. O Homo sapiens ele passava, recolhia a gramínea, macerava, amassava, misturava com água, com outros condimentos e ali formou o pão. Tanto é que nesse sítio de Shubaika é a evidência mais antiga de pão na nossa espécie. Com relação a esse sítio natufiano, a gente pode entender que essa foi uma das primeiras manifestações registradas, em forma de evidência arqueológica, de utilização de cereais silvestres. Mas com relação à domesticação propriamente dita, uma das evidências mais antigas é na China, de 6.200 anos da domesticação do arroz. Que ali já haviam grupos humanos que aprenderam a domesticar o arroz, a fazer todo aquele processo de plantio, que não é tão simples assim do arroz. Entende? Depois disso, há outras regiões do mundo. Por exemplo, há 5.000 anos atrás, na região do Sahel, na África Ocidental, já havia produção de sorgo de forma organizada, de forma proposital. Então, a agricultura ela não foi num lugar só. Houve em outros lugares, na China, na África, na região do Levante, Mesopotâmia, principalmente Mesopotâmia, que foi lá que os primeiros registros escritos apareceram, denotando que havia uma organização social baseada na agricultura. E com relação à agricultura,
Outra coisa que desenvolveu junto com a agricultura foi a pecuária, que é a domesticação de animais. Inclusive tem outro vídeo no canal que fala sobre isso também. E a pecuária ela se desenvolveu também, igual a agricultura, em pontos diferentes. Não foi num ponto só. Muito embora a gente tenha mais registros do que aconteceu na Mesopotâmia. Também houve domesticação de porcos na China e em outras partes. Na Turquia, por exemplo, foi o surgimento do gado, né? Vacas, touros. Tudo a partir de um ancestral do touro moderno, que é o auroch. Um animal que já nem existe, ele é extinto. Então, tudo isso foi convergindo, né? Ovelhas aqui, porco ali. Então tudo isso surgiu no bojo da agricultura. E o desenvolvimento que a agricultura e a pecuária proporcionou para a formação dos primeiros centros humanos foi o que propiciou o segundo marcador ter surgido da civilização, que é a escrita. Que também, né, a agricultura não foi um processo instantâneo. Demorou, foi um processo demorado. A mais antiga inscrição que temos, né, encontrada até o momento, é de 5.200 anos atrás. Né, e foi encontrado nas ruínas da cidade de Uruk. E nesses registros, as inscrições, depois de traduzidas, demonstram que havia ali uma sociedade voltada para a agricultura. Né, onde havia comércio, estoque, uma organização. Só que a partir desse ponto, de 5.200 anos atrás, que já havia uma forma de escrita que era cuneiforme, organizada, então a gente pode entender que de 5.200 anos para trás, o processo que chegou ali na escrita cuneiforme foi muito mais antigo. Inicialmente se usavam, 2.000 anos antes dessa escrita cuneiforme, já havia outro tipo de comunicação. Era uma forma de escrita pictográfica. O que é uma pictografia? É desenho. Por exemplo, eu vou falar que eu tenho 2 bois. Coloco 2 cabecinhas de boi. Eu faço estilizado no barro. Essas 2 cabecinhas de boi, eu me comunico com você. Eu entrego para você essa argilinha, essa tabuinha aqui, ó. Eu tenho 2 cabeças de boi. E você tem 5, daí você coloca 5 cabecinhas de boi. Entende? Com o tempo, essa cabecinha de boi, ela vira um símbolo para o boi. E com o tempo, esse símbolo ele vira uma palavra. E foi um processo que durou de 7.000 anos antes da Era Comum até 5.200 antes da Era Comum. Que foi quando aquela tabuinha, que já estava consolidada, com uma forma de escrita consolidada, chegou até aquele povo. Então, não foi do nada, vou inventar uma escrita. Não é assim. Foi um processo longo. Foi esse processo que levou a escrita cuneiforme, com o tempo a escrita de outras formas, escrita em tinta, escrita em placas. Então, o desenvolvimento da escrita ela veio a partir da formação e da necessidade que os humanos tinham naquele período de organizar a sua produção agrícola, de escoar essa produção, produzir riqueza e prosperidade, para que sua civilização prosperasse, que no caso, um dos mais antigos registros que temos é da Suméria, depois tem do Egito, tem na China, tem na Índia. Então, o segundo marcador da civilização é a escrita, que também passou por um processo gradual de formação. Não foi algo instantâneo. É muito importante a gente entender isso. Não é do nada, surgiu lá uma tabuinha com uns rabiscos, lá, uns amassadinhos lá. Não. Foi um processo longo e gradual. E a partir da escrita, outras técnicas, outras habilidades na nossa espécie foi desenvolvida, que é a formação dos grandes centros, das cidades, das estruturas monumentais. Porque com a formação da escrita, outras técnicas foram desenvolvidas, como matemática, astronomia. E isso tudo desenvolveu nos primeiros grupos humanos, principalmente ali na região da Mesopotâmia, que é sempre bom lembrar que ali é considerado o berço da civilização. Por conta disso, ali foi o pioneirismo da nossa espécie
em todos esses aspectos civilizacionais. E a formação da cidade, ela desenvolveu a partir disso, da escrita. E com isso surgiram as leis, surgiram as regras religiosas, os procedimentos sociais que haviam ali entre eles. Então, tudo aquilo que a gente vê hoje como cidade, uma sociedade organizada, estruturada em centros urbanos, com hierarquias, surgiu ali na Mesopotâmia. O primeiro centro urbano que se tem registro, que a academia considera como sendo o primeiro, é a da cidade de Uruk. É considerado hoje a primeira cidade, vamos ser bem diretos aqui, seria a primeira cidade. Houve, é óbvio, outros centros, principalmente na região ali mais ao sul do Iraque, onde hoje é o Kuwait, na região, no período Al-Ubaid, né? Mas a estrutura organizacional em formato de cidade, com organização hierárquica, política, é a cidade de Uruk. Para os mesopotâmios havia uma cidade mais antiga ainda, que é Eridu, uma outra cidade. Para eles seria a casa da deusa Inanna e de outros deuses. Mas, pela que a arqueologia mostra, é a cidade de Uruk, que é a mais antiga. E a partir dali, tudo o que a gente conhece foi desenvolvido. Onde surgiram os primeiros monarcas, né, que para os mesopotâmicos, no caso os sumérios, eles chamavam de Lugal. O título, né, que seria para nós hoje rei, para eles era Lugal, era o monarca. Então, tudo ali, os títulos, a estrutura política, religiosa, a estrutura comercial, as elites foram formadas a partir dali. Então, a terceira marcador da civilização foi o surgimento das grandes cidades, dos centros, que a partir de Uruk surgiram outros centros, como Nippur, Lagash e tantos outros, né? Obviamente, é bom lembrar sempre, não começou ali só na Mesopotâmia, houve outros centros espalhados no mundo. Mas o que a arqueologia mostra pra gente hoje é que Uruk foi o primeiro centro, entende? Como conhecemos hoje, a primeira cidade como convencionamos chamar hoje. Certo? É sempre bom lembrar disso. A cidade de Uruk, ela foi formada em 4.500 anos antes da Era Comum. Ou seja, isso para nós, a distância que temos desse centro é de 6.000 anos. Entende a dimensão da escala de tempo em que todo esse processo aconteceu? A antiguidade disso? Muito antigo. E isso é fascinante, cara. Não sei para vocês, mas eu fico embasbacado com isso. e isso daí leva o quê? No caso da formação das cidades, levou ao surgimento do quarto aspecto, ou marcador civilizacional, que são as estruturas hierárquicas. As estruturas hierárquicas, elas foram, ou a estratificação social, né, como muita gente chama, também pode ser chamada assim, foi o que representou uma forma de organizar os humanos ali dentro daquele cercado, digamos assim, aquelas muralhas daquela cidade. Senão ia virar uma bagunça. Só que o que nesse processo algo ficou também institucionalizado? A religião. A religião ela teve um aspecto fundamental, principalmente ali nos centros da Mesopotâmia, do Egito, do Levante, Turquia, China, Índia. Então, tudo ali foi moldado a partir de estruturas hierárquicas ligadas à religião, ligadas à política, ligadas a exércitos, onde havia sempre o líder supremo de cada um deles. Havia o monarca, ou o líder, o governante, havia o sacerdote, né, normalmente o representante divino ali, e havia o grande guerreiro ou general. Então, essa estratificação, ela começou a partir dali da Mesopotâmia. E, pelo menos é o que temos registro. Em outros lugares também surgiram de forma orgânica isso. Então já é uma característica da nossa espécie organizar as coisas dessa forma. Talvez fosse importado, né, da Mesopotâmia para outro lugar ou não, mas isso demonstra que a
formação da civilização ela foi um processo gradual da nossa espécie. E com o tempo também surgiram essas formas de estratificação social. Em alguns lugares diferentes também houve as suas idiosincrasias, as suas características específicas. Por exemplo, na Índia havia o conceito de castas, que é uma outra forma de organização social. No Egito também, onde o monarca ele era um deus. Enfim, tudo isso, essa forma de organização, fez com que existissem elites religiosas e políticas, né? E a partir daí, abaixo dessas elites, havia os artesãos, havia os trabalhadores braçais, os escravos, que foi... a maioria das pessoas naquela época tinham esse tipo de estrutura, né? Essa pirâmide social. Havia a base, o povo mais comum, e como vemos até hoje, né? Não podemos nos furtar de lembrar disso. Hoje também não é muito diferente, né? Pequenas elites comandam a base. E isso tudo começou naquela época. Então é o quarto marcador que eu elenquei aqui para trazer para vocês como sendo o definidor da civilização e que impulsionou, né, a civilização. Então o primeiro foi a agricultura, o segundo foi a escrita, terceira a formação das cidades e agora a quarta que é a estratificação social e cultural. E essa estratificação social ela fez com que surgissem grupos específicos. Como, por exemplo, havia um exemplo, o artesão. O artesão ele era um membro, na maioria das sociedades, visto até como uma certa forma de magia. Muitas vezes ele era considerado místico. Algumas sociedades, por exemplo, o ferreiro ele era como se fosse um sacerdote, ele tinha uma presença ali espiritual até na sociedade que ele compunha. Então, e a partir daí, essa forma de especialização fez surgir outras técnicas. Técnicas de construção, onde surgem os monumentos, os grandes monumentos, como as pirâmides, muralha da China, surge o zigurate ali na Mesopotâmia. E tudo isso surgiu porque havia, dentro dessa estratificação social, representantes especialistas em cada área. E isso, com o tempo, foi aperfeiçoando técnicas de construção, técnicas de fábrico de ferramentas, onde a agricultura se beneficiou com ferramentas melhores, mais duráveis, onde entra o bronze. Com o tempo surgiu o bronze, a produção, o fábrico e o manuseio do bronze. Com o tempo também o ferro. Então, uma coisa vai linkando na outra e uma vai empurrando a outra. E a tecnologia, os avanços tecnológicos, a astronomia, a matemática, tudo isso foi surgindo junto no mesmo processo. E a partir daí, a ciência surge. Observações astronômicas, quando eu quero o eclipse, quando que certa estrela ou planeta aparecer no céu. É óbvio, eles não sabiam que era um planeta ou que era uma estrela. Para eles eram outras coisas, eles tinham visões diferentes. Mas entende que a partir desse tipo de observação, eles começaram a entender o mundo que os cercava. Antes disso tudo, antes de todo esse processo que a gente está elencando aqui, quando eles viam um trovão caindo, eles achavam que era um deus. Quando surgia uma fogueira, achavam que era um deus ou que era alguma coisa mágica, uma coisa... Só que com o tempo, com essa observação, eles passaram a entender que aquilo ali fazia parte do ambiente natural, onde surge o pensamento científico. E foi a partir daí, técnicas surgiram, aprimoramento de ferramentas surgiram, métodos de conservar alimentos, técnicas de produção de animais, processamento, técnicas de fábrica de tecido, de roupas. E aí a civilização já estava formada, entende? Então, esses 5 pontos que a gente está conversando aqui foi o definidor que criou a civilização. A civilização que nós temos hoje. Em outros vídeos a gente pode comentar sobre a civilização mais moderna ou específica, ocidental, oriental, mas
nesse vídeo eu quero trazer para vocês os conceitos básicos do que forma uma sociedade, uma civilização e como que nós hoje fazemos parte daquela sociedade. É sempre bom te lembrar que nós hoje somos frutos daquelas pessoas, daquela sociedade, daquela forma de pensar. Hoje nós somos parte daquilo. Tanto é que hoje em dia a gente organiza o calendário, por exemplo, como eles faziam. Até coisas mais mundanas, digamos assim, como por exemplo o horóscopo, por exemplo, surgiu naquela época, porque a partir de observações eles entendiam, eles tinham visões diferentes. A pessoa nasceu em tal época, então ela é assim, assim, assado. É lógico, a gente sabe, né, como que a ciência encara esse tipo de coisa, mas entende como nós hoje, 6.000 anos depois daquele povo, a gente ainda pensa igual. Nós não somos muito diferentes deles. E é isso que é fascinante quando a gente aprende sobre história, quando a gente lê, quando a gente procura fontes e começa a entender. Por exemplo, há 14.000 anos atrás já tinha pão. Pensa, esse pãozinho que você está comendo aí, provavelmente há 14.000 anos atrás um ancestral nosso estava lá fazendo também. E nós hoje repetimos o mesmo processo. E isso é fascinante. Não sei vocês, mas eu fico sem palavras até para poder descrever isso. De tanto que nós somos ligados. Nós somos uma espécie só. Né? Não temos por que nos sentir superiores àqueles homens. Muita gente denigre a imagem daquele povo, né? Daqueles povos da antiguidade, como bárbaros, como povos brutos. Sim, eles tinham uma cabeça que hoje em dia não seria aplicável, mas nós somos iguais a eles, em algum grau ou outro. E isso daí que é uma das paixões que eu tenho quando eu começo a ler e começo a viajar para o passado. É muito bom. Tá bom, pessoal? Era isso que eu queria conversar com vocês. Eu tento, juro para vocês, eu tento fazer um vídeo mais curto possível. Não quero ficar enchendo linguiça aqui. Quero passar uma informação para vocês, fazer vocês entender o meu ponto de vista. Também quero conversar com vocês, entender o ponto de vista de vocês. Se vocês acham que tem alguma outra coisa que poderia ser aplicada nessa listagem que eu fiz aqui, deixa nos comentários. Quem sabe me dá ideia até para outros vídeos. Me ajudam bastante quando vocês fazem isso. Eu gosto muito dessa interação que a gente tem, tá bom? E por enquanto vai ser só isso aqui. Semana que vem eu trago outro assunto, a gente conversa mais sobre isso. Não deixem de, por favor, olhar na descrição dos vídeos. Tem uma biblioteca, uma livraria, né, online, onde eu sou afiliado, né, de umas páginas aí que vendem livros, né? Se vocês quiserem me ajudar também de forma financeira, dá uma entrada lá, se possível, né, me ajudem nesse sentido. Mas por enquanto é isso, amigos. Eu só estou aqui para passar essa informação, conversar com vocês, deixar um videozinho aqui para meio da semana para vocês poderem interagir comigo, tá bom? Pessoal, brigadão, obrigado pela atenção, pelo tempo de vocês e até a próxima história.